Nascido na Bolívia, filho de imigrantes judeus marcados pela guerra, Miguel Kriegsner se desenvolveu entre os cheiros das farmácias de manipulação e os silêncios profundos que só a migração e a reconstrução conhecem. Farmacêutico de formação, visionário por vocação, Miguel fundou o Boticário, transformando um balcão em um império. Minha aproximação com Miguel se iniciou no início dos anos 90, em cima de um tripé que nem sempre se comunica: o interesse comercial, a admiração e uma espécie de apaixonamento pelas ideias que eu lia a respeito dele. Eu tive vários ídolos ao longo da vida, mas no início da minha carreira publicitária, 3 pessoas me davam motivação para seguir o meu caminho: Washington Oliveto, Jaime Lerner e Miguel Kriegsner. O que os unia em minha admiração, dentre outras coisas, era o fato que sempre foram pessoas que tocavam seus projetos com amor, talento, criatividade e que estimulavam as pessoas a perseguirem seus sonhos. Eu diria que o Miguel não criou apenas uma maravilhosa marca. Ele criou uma linguagem afetiva com o Brasil. Muitíssimo obrigado, Miguel, por aceitar esse meu convite e ser o convidado de estreia do programa e podcast chamado Conversas Vulneráveis. Puxa vida. Bom, primeiramente, Cláudio, eu fiquei muito emocionado agora com o que você acabou de falar, né? Porque a gente sabe quando as emoções se encontram, né? E você sabe, a gente sente, né, quando as coisas são sensíveis e sempre, durante as várias conversas que nós tivemos durante essa nossa trajetória, eu sempre vi você assim numa pessoa extremamente sensível, delicada, né? Não um publicitário absolutamente, né? Alguém de uma grande sensibilidade, capaz de captar essas tantas coisas que a maioria das pessoas muitas vezes não sente, não capta, né? E acaba sendo uma coisa extremamente pasteurizada, né? Uma coisa meio que pro forma, e as palavras não são palavras do coração. Agradeço o convite, espero aí, enfim, ter uma conversa mais bacana possível com você. É uma honra, Miguel. Eu queria voltar um pouco no tempo, Miguel, e perguntar o que da sua criança ainda vive em você. Eu acho que... acho não, eu acredito, né? Acho que eu não gosto muito da palavra acho, sabia? Uma vez eu trabalhei um negócio de locução e de voz com a Ida Tia. Quando eu falava acho, eu falava, pô, você não tem que achar nada, você tem que dizer que acredita. Você não tem o direito de ficar achando. Mas da minha criança eu percebo que muita coisa. E eu acho que a infância ainda está muito dentro de mim. E eu percebo isso assim nas coisas simples, né? E bastante infantis ainda, do mundo infantil que eu gosto, né? Como teatro de bonecos. Na hora que eu sento com os meus netos e adoro, né, falar na linguagem deles, né? O mundo infantil é um mundo de muita criatividade, é um mundo sem censura, um mundo onde tudo é possível, tudo, né, os grandes sonhos estão ali, né, sem filtros. E eu acho que muito do meu dia a dia hoje volta a ser, né, depois de uma trajetória muito acirrada, cheia de coisas, eu percebo que as coisas que ainda muito me emocionam são as coisas mais simples da vida, as coisas infantis. E vou te falar, eu jamais gostaria de perder isso aí. Acho que nunca perdeu, né? Até em cima da tua criatividade, do gosto pelas artes. Tem alguma arte que você se identifica mais? Sim, a vida é muito chata, sabe? Sem tudo isso, né? Acho que tudo isso que nós estamos falando é o sal, é a pimenta da vida, é aquilo que realmente te faz, né? Que te traz o ar para dentro dos pulmões. As artes, eu adoro cinema, gosto de tudo que tem a ver com cinema, desde a parte de
o que está por trás do filme, a parte de produção, a parte do filme, a música, né? Os bons enredos que existem ali. E hoje em dia, lamentavelmente, assim, até com os streaming, a gente vê que os conteúdos bons, assim, são raros, né? Porque eles têm que encher horários aí Sim. e põem um monte de lixo dentro. Algum filme mais marcante para você? Ultimamente, assim, eu fico muito, tô prestando muita atenção, principalmente em filmes nórdicos, né, Sim. da Suécia, né, da Dinamarca, que acredito que voltaram a trazer um cinema assim, onde de muita emoção, filmes lindíssimos em termos da produção, de limpeza de cenários, das trilhas, né? Os diálogos, né? Aquele diálogo lento, devagar, né? Como no cinema europeu de alguns anos atrás, gosto muito, né? Recentemente eu vi Reserva, não sei se você viu. Sim. É um filme lindo, assim, Sim. né? E ultimamente tem vindo alguns filmes policiais, né? Mas aquele policial que, né? Clássico. Clássico, lento, curtido. Miguel, voltando aqui para as raízes, o meu pai, ele perdeu o pai dele quando tinha 9 anos, perdeu a mãe dele quando tinha 14 anos, e ele foi muito forte, muito resiliente, mas sempre existia esse desamparo ao longo da vida dele. E isso afetou, inclusive, a minha própria infância. Mas através de uma força interna, ele tocou a vida muito bem, foi até os 89 anos. No teu livro, você escreve que perdeu a sua mãe aos 12 anos e que o vazio da ausência dela nunca foi preenchido. Quem ou o que, de alguma maneira, permitiu a você preencher um pouco esse vazio? Veja, isso aí foi uma coisa que muito me perseguiu e ainda, em muitos momentos, esse vazio, né? Que você sabe que está com vazio e não consegue localizar exatamente onde ele está. Então, acredito que nem a psicanálise, né, que eu fiz durante muitos anos, né? Possivelmente te sinalizam, né? Mas não resolve, né? Porque são vazios existenciais que te perseguem pelo resto da vida e aquele vazio naturalmente está ligado nessa essa mãe, né? Em que você tenta de alguma forma substituir, mas que é insubstituível, né? Então isso aí me perseguiu, me persegue ainda, mas procuro preencher dentro do meu trabalho, através da criação, mas em muitos trabalhos eu ainda vejo minha mãe pela frente, Sim. né? Porque era uma pessoa extremamente dócil, a memória que eu tenho dela é de uma pessoa dócil, ela era professora de um jardim de infância, né? E ontem, casualmente, né, nós temos uma creche dentro da empresa que fez 28 anos ontem. E a creche leva o nome da minha mãe, né? E ontem eu vi a segunda ou terceira geração quase de crianças da empresa que passaram para lá e hoje são executivos da empresa, Olha, né? Então foi um encontro extremamente emocionante, um encontro com minha mãe, com a mãe também, né? Ali. sim. E sempre procurei. Então tive sempre o privilégio de encontrar algumas pessoas, né, que foram me preenchendo, né, de alguma forma. Mas, por outro lado, aprendi rapidamente a dizer, puxa, tudo bem, não tenho mãe, né? Durante muito tempo esse vazio era enorme, tudo bem, como que eu faço? Sim. Né? E tem um tema também que é a questão do bullying. Existe um bullying mascarado, né? Dentro das escolas. Muitas vezes, quando alguém não tem mãe, dá a impressão que as outras crianças têm dificuldade até de lidar sabendo que aquela pessoa não tem mãe. Sim. E existe aí não é uma violência absolutamente, mas esse cara é chato, ele está sempre triste, dá a impressão que ele está, e é um afastamento e um isolamento às vezes.
Dificuldade de lidar com o tema, né? E tem que respeitar, mas ele existe. Até porque muitas vezes as próprias professoras não sabem lidar com isso. Sim. E tem as cerimônias de Dia das Mães, quer dizer, meu pai falava muito disso, né? Dia dos Pais, então sempre teve Cláudio, isso. às vezes eu ficava pensando, quando começavam a preparar as coisas para o Dia das Mães, eu ficava pensando, pô, mas os caras sabem que não tem gente que não tem mãe aqui, como que eles não respeitam isso? Claro. Mas, puta, é uma reação, é muito triste de lidar com tudo isso. Sim, sem dúvida. Mas tem algumas surpresas, assim, simbólicas da vida, né? Tá me ocorrendo agora, essa coisa que você está falando da figura feminina. Você acabou sendo a pessoa mais importante do Brasil, entregando produtos para as mulheres. Vai saber se existe ou não alguma associação, né? Porque... Eu acho que, vou te falar, às vezes eu penso nisso, mas eu vejo até dentro da empresa, né? A minha relação, vamos dizer, com as áreas de marketing, com as pessoas que têm mais também o cuidado com esse lado das emoções, do feminino, eu transito muito bem ali, porque acho que eu tenho muitas vezes assim, paciência e a calma de saber ouvir, né? Sim. E saber ouvir é tentar entender, né, a questão das emoções e esse lado, muitas vezes, do feminino, de saber falar essa língua e captar, né, as emoções. Isso dentro da minha área é fundamental. Não. Por isso que você é quem é. Miguel, se fosse para escolher um único valor humano que você sente que te moldou, que valor seria esse? Veja, valor é transparência, né? A transparência de você poder falar ou não falar, muitas vezes, aquilo que você está sentindo. E um grande valor que eu acho é a capacidade de saber ouvir, né? Eu percebo dentro da minha vida, assim, que a grande maioria das pessoas não sabe ouvir. Não tem a paciência de ouvir, né? De olhar nos olhos e saber que aquele momento em que você está com alguém, você é um momento único da tua vida e da vida daquela outra pessoa, em que a tua atenção tem que ser 100% naquilo que ela está te transmitindo e não atrapalhar, né? Muitas vezes você está falando, a pessoa parece uma locomotiva que corre na tua frente, às vezes quer terminar a tua frase, às vezes não tem nada a ver com aquela. Isso é horrível, né? Muito ruim e muito usual hoje em dia mesmo. Muito ruim, né? Muito. Né? Hoje parece que tem que ser tudo telegráfico, até um texto que você tem que ler, então você só lê, né, as primeiras palavras e pronto, já acha que está entendendo tudo. E é incrível como a gente percebe, eu mesmo faço isso, de interromper por pura ansiedade, porque a escuta ativa é uma qualidade absolutamente necessária em Sim. qualquer época da vida, mas em especial agora. Não, nem fale. Se sabe, Miguel, eu por muito tempo, assim, eu dei muita importância para o que as pessoas pensaram a meu respeito. Muita importância. Naturalmente, isso passa por ego, por vaidade, por necessidade de provação, uma série de questões ligadas a isso. Com muito esforço, eu avancei algumas pedrinhas nisso, assim, tentando minimizar essa imagem que o mundo ele faz de mim. E essa minha fala também tem uma outra característica que eu percebo, né, que é um pouco de arrogância, assim, não, eu não dou bola para ninguém, não faço, né, uma coisa meio errada que vive em mim. Mas, de qualquer maneira, mesmo com esses pequeníssimos avanços, eu sinto mais liberdade para ser quem eu é, dentro até desse tema que você está falando da transparência, né? A autenticidade, ela é uma virtude, embora cobre um preço, né? Sim. Eu queria saber, assim, não sei se você tem isso, mas quanto
a imagem que o mundo e os outros criaram de você pode ser diferente daquilo que no fundo você é. Pergunta de $1 milhão. É, né? Eu acho que sempre existe uma preocupação assim de você é, aparentar, né, o mais legal possível, que você é o mais bacana, né, que você é o bom, né, é o bonzinho, vamos dizer, né? Mas no fundo você tem que ouvir teu coração e dizer, espera um pouquinho, né? Até onde que tudo isso que os outros estão pensando realmente é autêntico, é aquilo que emana do meu coração, é aquilo que eu quero transmitir. Eu acho que não é nem 8 nem 80, sabe? Não são coisas extremas, né? Não é aquilo que que os outros percebem que você é, nem aquilo que você também acha que é. Então acho que fica no meio do caminho. Mas o importante, acredito, que é ter princípios claros, né, daquilo que é benigno, né, né? Porque ninguém é um monstro e não é um santo, Sim. né? Mas eu acho que o fato de você ser benigno é muito mais perto daquilo que está dentro do meu coração, entende? O que eu quero te dizer com tudo isso é que algum tempo atrás eu ficava mais preocupado com isso. Eu acho que a maturidade, né, e a medida que você vai ficando bem passado, né, né, com 75, você começa a dizer, sabe o que? Às vezes eu posso falar aquilo que realmente eu quero. E já me peguei em situações, não, você está mais agressivo, né? Né? Mas na realidade não é agressivo, às vezes é menos tolerante com algumas coisas que antigamente você meio que empurrava, engolia e não falava aquilo que você quer. Mas se isso te faz bem e você consegue expressar aquilo que está dentro de você, acho que é menos ansiedade e menos medicamentos que você precisa botar para dentro, né? Mas sempre com cuidado de não machucar o outro. Claro. Não, você pode ser sincero, suave e não precisa ofender. Você pode ser delicado na autenticidade, né? Que nem o Che Guevara, né? Né? Dizer que hay que ser suave, né? Pode ser agressivo sem perder a ternura. Exatamente. E tem um pouco disso mesmo, assim, é difícil, mas eu entendo perfeitamente o que se fala, né? Pode ser agressivo, mas não é simplesmente um código interno de moralidade ou coisa que o valha, né? Eu acho que com a maturidade também você vai Exatamente. também deixando aquelas coisas que te incomodam muito, sabe? Mas diz, puta, eu não vou fazer isso. Falando em tempo, o que te é urgente hoje? Essa questão da urgência também tem a ver com idade. Isso. Hoje em dia, por exemplo, quando eu tenho minhas reuniões, principalmente na área de produto, de lançamentos de produtos que eu quero lançar, o pessoal fala, bom, isso aqui está para 28, né? Daqui, fala, como? Daqui 3 anos? Tá louco, vocês vão lançar rápido. E aí o pessoal fica me olhando. Aí os temas com a idade, a urgência, ela é muito maior. Sim. Tá? Putz, pera um pouquinho, eu tô com 75, vai 76, os caras vão lançar esse produto quando eu tiver 80. Mas você tem que saber, tem que entender que as coisas também têm um timing. Claro. Só que à medida que a vida vai para frente, a urgência aumenta. E você dizer, putz, eu não tenho muito tempo para perder. Perfeito. Não precisa pensar que eu vou morrer daqui, sei lá, né? Sim. Mas, escuta, tenho tantos amigos meus que já estão lá do outro lado, né? E eu digo, vou precisar curtir a vida dentro daquilo que efetivamente acho que vai me fazer bem daqui para frente. Perfeito. Falando nisso, tem um rabino e filósofo, o Rabi Abraham Heschel, rabino, filósofo, ativista. Ele tem uma frase assim que eu gosto muito e ele diz assim: nosso objetivo não deve ser o de acumular conhecimento, mas de nos tornar sensíveis ao mistério. Eu, com
muita análise, muito custo, muitas buscas, muitas viagens de autoconhecimento, eu consegui, em alguns momentos, fazer essa entrega ao mistério. Mas é sempre que eu me entrego muito, assim, uma certa estupidez me traz de volta a razão ou aquilo que eu acredito que seja a razão. Você já se entregou ao mistério? Não muito. Acho que eu deveria experimentar mais isso, sabe? Eu fico mais confortável no conhecido, sabe? Sim, Né? No conhecido. E mas as poucas situações que eu fui mais a fundo, acho que alimentam também, né? Muitas vezes você se alimenta muito do mistério e acredito que eu deveria, né, experimentar mais isso. Fico muito dentro do razoável, daquilo mensurável, eliminando riscos também, sim. né? Que Tentando o controle. Por um lado é confortável, por outro lado você eu acho, né, que você deixa de viver uma parte da vida que poderia ter outro sabor também. Até pelo desconhecido e pela falta de controle que existe na vida, embora a nossa convicção é de que a gente controla, né? É, um engano, né? Mas fico mais no conhecido hoje. Eu tive muitos episódios assim que fugiram da razão, né? Situações ou de saúde ou determinadas condições que se apresentaram e que eu não tinha uma explicação racional e que eu achava que aquilo era um mistério e eu me entreguei para eles e me senti muito bem, mas a gente é um ser racional, então volta, né? E complica. Volta rápido para o aceitável, vamos dizer. É, Naquilo que é mais aceito. é a dificuldade de fazer entrega, na verdade, eu É, acho. Acho que assim, a entrega ela talvez seja um dos lugares que a gente se sinta mais confortável, mas ela é muito difícil de ser feita. A gente quer exatamente. controlar, né? É, tem um conceito, né, espiritual e um pouco de autoajuda que diz o seguinte, que o segredo da boa vida é viver o agora, né? Sem as angústias do passado, as ansiedades do futuro, o que também não é fácil, né? Tem vários filósofos, vários pensadores, né, nessa linha espiritual falando do viver agora, assim. Você experimentou isso ou está sempre se projetando para o futuro? Muitas vezes eu tento, né, dizer que quero viver agora. Mas isso é um pouquinho acho que de uma fantasia, porque não adianta, você estar conectado. É impossível você ficar desconectado, principalmente do teu passado, daquilo que te trouxe até aqui. Até porque, escuta, você tem toda uma história de vida que você é o que dentro de tudo que a vida te trouxe até aquele momento. Acho que é mais complicado. Se, des se desconectar com o futuro, eu acredito que talvez seja mais fácil, né? Até porque é impossível você ficar projetando tudo aquilo, então talvez seja mais fácil dizer, sabe, o que não depende de mim, tudo isso aqui, Sim. né? O meu passado eu trago dentro da minha história, mas meu futuro eu acho que sou impotente para resolver tudo que tem pela frente, né? Com raríssimas exceções. Você vive num mundo em que é tudo uma surpresa, tudo Claro. você pode ser atingido. E o problema disso é o quão vulnerável você se sente diante disso. Porque a gente vive hoje em dia em situações externas, né? Aquilo que acontece na nossa vida, no mundo em que você vive, naquele momento, que absolutamente não depende. Isso te traz uma vulnerabilidade muito grande. Hoje, com essa minha idade dentro
do momento em que a gente vive, como país, como situação, N situações, eu me sinto mais vulnerável hoje Do que antes? do que antes, sabe? Porque você nunca sabe que surpresas poderão vir, principalmente do mundo externo. Tá? Sim. É claro, você está sujeito a ficar doente, mas tudo isso ali você pode ir administrando, mas tem coisas que você absolutamente não administra. Isso me assusta muito. Volta para o tema anterior da entrega, né? Coisas que a gente não pode controlar, é, dependendo da circunstância. Agora, existem as lutas, né? Você pode lutar por aquilo que você acredita, e seja externo ou internamente, né? Porque, assim, eu aprendi assim com os meus filhos, eu não era assim, mas do quanto nós somos escravos das nossas próprias mentes, né? Eles fizeram aquele filme lá, que é o Samadhi Road, eu cheguei a te mandar, e vários pensadores e tal, e um deles, que é o Moody, ele coloca a figura da gente assim como você sair de si, quer dizer, é uma mente aqui que observa a você. É um exercício dificílimo, mas quando você sai, né, você externaliza a análise um pouco acima de você para tirar essa aflição que o mundo próprio nos apresenta o tempo todo, né? Sim. É. Por muitos anos, eu tive síndrome do pânico, né? Na época, até o diagnóstico era de ansiedade generalizada, não tinha ainda, pelo menos no Brasil. E confesso que não foi um processo fácil, porque eu não tinha nem clareza, nem Do que era. maturidade, né, para compreender aquilo. Mas com o tempo e através de vários processos internos, assim, eu deixei de sentir o medo de sentir medo. Porque eu tinha medo do medo. Sim. Então já fiquei só com outros tipos, mas não tinha mais o medo do medo, né? E assim, olhando em retrospectiva, essa dor, né, ela me levou a lugares maravilhosos, internamente e externamente, porque foi ali que eu comecei a me sentir uma espécie de buscador de qualquer coisa, até da questão da alma humana, né? Através de leitura, de viagens de autoconhecimento, várias. E isso, olhando para trás, eu diria que foi muito bom. Tem um poeta sufista do século XI ou XII, que é o Rumi, e ele diz o seguinte, dentro de um poema tem uma frase que diz que a ferida é o lugar por onde entra a luz. Você consegue Gostei. olhar? Hã? Gostei. A ferida é o lugar por onde entra a luz. Você consegue olhar para algum momento da sua vida onde a dor ou a vulnerabilidade se revelou como tendo um papel importante no teu crescimento interno? E aquilo que eu falei anteriormente, né? Principalmente nessa fase enfim, dos meus 12 aos meus 22 anos, né? Foi uma fase extremamente difícil na minha vida, porque eu, antes de entrar na faculdade, eu era um vagabundo mesmo. Que bom. Não, eu fugia, mas eu reprovei, sei lá, 2 vezes durante a minha formação e sempre achava coisas muito mais interessantes do que ficar estudando e ficar lendo e olhando. Então, foi uma fase assim de muito aprendizado, muito sofrimento, né? Se eu pegar a minha adolescência, por exemplo, até meus 18 e 22 anos, muitos conflitos, né? Com meu pai, com o meio assim que me cercava, mas foram coisas de muita luz também. Dentro do sofrimento, né? Dentro das feridas, efetivamente foi um aprendizado que acho que hoje eu devo também o que eu sou
a essa luz que entrou por essas feridas que você está falando, Sim. né? De chegar com meus 22, assim, e dizer, bom, agora chega. Né? Agora chega e não... Como que eu continuo? Não posso continuar sendo órfão da mãe, Sim. né? Não posso ser, né, que eu sou filho do Jacó, né? Para chamar Jacó, Sim. sou filho. Para começar a pensar, não, que eu queria que meu pai tivesse orgulho, né, e falar né, eu sou pai do Miguel. E isso me ajudou muito. Mas foram fases difíceis, de muita luz, muito aprendizado, e daí para frente eu acho que passei, né, por um período de muita dor que começou a se abrir daí para frente. Mas eu acho que essa questão da ferida e da luz te persegue a vida toda. Sim, mas é por onde entra, né? Muitas vezes se pode ver em situações de dizer, espera um pouquinho, muitas vezes é o insight, né, da própria psicanálise, são aqueles clarões, né, que a gente tem durante um processo psicanalítico, onde às vezes você pode ficar dias, horas, muitas vezes meses ali, de repente vem aquele relâmpago, né, aquele clarão assim, que parece que te abre o caminho. Então é a luz que está entrando pelas feridas da vida. Sim, a pérola da ostra também, né? As ostras que têm a pérola dentro, elas são criadas através de um machucadinho. As outras que não têm, não têm pérola. E é uma coisa, assim, muito difícil, é meio inescapável, né? E ver como Todos nós passamos, né? não, e ver como a pérola pode ficar linda, né? É isso. Ou quanto mais maior o ferimento, pode Isso. ser que a pérola fique mais bonita É ainda. por isso que eu sou muito fã desse poeta, o Rumi, ele tem coisas lindíssimas e acho que é o processo de cada um de nós, mas depende muito também da consciência que a gente dá para isso, para não passar batido, né? Mas veja, Cláudio, você tem colocado algumas coisas muito interessantes nessa nossa conversa aí. E uma coisa que talvez eu sinta falta, né, é de ter grandes mestres para ouvir, para coisas que eu acho que eu tenho que talvez resgatar isso dentro da minha vida, né? Essa busca, talvez, daqueles aspectos do desconhecido e pessoas que possam, não ser mentores, né? Mas pessoas com as quais você possa ter um enriquecimento que vai muito mais do que o enriquecimento financeiro, né? De pessoas que possam dar um conteúdo. Então, hoje eu sinto falta ainda de ter a quem sentar e ouvir atentamente. Mas você tem o teu mestre interior que está dentro de você, que te conduziu para uma vida muito Sim, não. bonita e acho que é sempre bom a gente buscar, porque você disse que não tem muito mistério, mas olha para a tua vida. Assim, Se não tem o dedo do que a gente pode chamar de mistério, né? o dedo do Criador, né? Ali, né? Nem coloco nessa perspectiva, Mas assim, assim, não, porque semana passada ali alguma coisa de religião lá, meio que falava que o cara estava procurando a Deus, ele procurava em todo lugar, até que o homem falava, olha para dentro do teu coração que ele está lá, né? É. E é isso, né? O teu mestre é você mesmo. E tem aquela frase do Jung também, né? É aquilo que você resiste, persiste. Tá ali. Deixa eu te falar de um outro cara. Esse daqui é o Mo Gaudet. Esse cara foi o diretor de negócios do Google por mais de 10 anos, um egípcio pensador, uma figura muito interessante. E ele caminhou pela tecnologia, está muito enfronhado na inteligência artificial. Esse cara, ele queria fazer um projeto de felicidade.
E ele desenvolveu um aplicativo chamado One Billion Happy. E porque ele tem teorias de felicidade e criou, segundo ele, um algoritmo para que você desenvolva essa felicidade, e esse One Billion Happy é para atingir 1 bilhão de pessoas felizes. Mas no meio dessa jornada dele, ele perdeu um filho por apendicite e uma dor, Imagina. né, sem igual, e ele teve que se superar, inclusive, pela defesa da teoria dele, né? É um cara muito interessante. Eu li uma entrevista recente dele, a semana passada, inclusive. Ele diz que a gente vai passar nos próximos 10, 12 anos por uma... Ele chama de distopia, né? Que é, de um lado, a inteligência artificial e, do outro, uma mudança na moralidade e nos valores humanos. Eu não sei se eu acredito nessa previsão, mas dentro desse projeto de felicidade assim que ele tem, e ele continua dando palestras sobre isso, escrevendo livros sobre isso, eu queria saber como é que você interpreta a felicidade, como é que você transita por isso. Veja, apenas fazendo uma referência a isso aí, uma coisa que me assusta dentro desses processos aí é a velocidade em que isso acontece, né? Porque estávamos, né, acostumados num ritmo de evolução absorvível, em que as coisas foram evoluindo. Pegar esses últimos 100 anos, naturalmente, a coisa evoluiu muito rapidamente, mas tudo parece, né, em que a velocidade em que as coisas vão acontecer daqui para frente vão ter... nós vamos ter uma dificuldade muito grande de absorver esses processos dentro de um ritmo em que nós estávamos habituados. Vai ser muito rápido. É muito rápido e eu acho perigoso, em que a gente não sabe como que isso vai resultar no final, né? Se vai acontecer um congestionamento mental que a gente não vai, pela falta de capacidade de absorção disso, eu não sei o que isso vai acontecer em termos de comportamento humano daí para frente, né? Agora, a gente sabe que a questão da felicidade é de momentos. São momentos de plenitude em que você sabe exatamente quando você tem aquele momento em que você diz, esse momento está pleno, ele está completo daquilo que eu acredito, aquilo que me faz bem, né? Ou estou bem sozinho, ou estou com as pessoas que me trazem o calor, que a felicidade é calor, né? É aquela sensação de calor que você sente dentro de você. Eu acredito que isso é uma questão de evolução humana. Tem gente que se olha muitas vezes aquelas cidades, né, no litoral lá da França, que só vivem de coisas saudáveis, etc., que parece que a felicidade está ali. Sim, né? Não é, né? Né? Você vê aqueles velhinhos de 100 e poucos anos lá se arrastando. Eu fico pensando, puta, eu não sei, não é isso que eu quero, né? Sim. O cara está vivendo 100 anos. Será que... O que é isso, né? Eu quero viver quantidade suficiente em que eu possa ir no banheiro sozinho. Claro. Independente. Então, mas a felicidade é realmente aquele momento de plenitude que você tem. São raros, eu acho. Sim. Tem gente que diz que... Eu acho interessante ter pessoas que vivem dando gargalhada o tempo inteiro. Olha, eu não consigo, às vezes. Eu não sei se você sente isso, sim, mas sim. O cara pode rir de tudo, meu Deus. Personas. Não é? Daquela gargalhada. Enfim, mas enfim, cada um é diferente. E são, nossa,
motivo de todos os hedonistas, epicuristas, Heidegger, filósofos, né, discutindo a felicidade, cada um com uma teoria. Na verdade, para mim é só um equilíbrio interno e momentos felizes, né? E A não é isso? felicidade eterna Não. nem é legal, né? Não, eu acho que você não pode viver turbinado. Haja estamina. Enfim, não dá. É, não tem como. Você sabe, Miguel, eu fui a algumas convenções do Boticário, falando desses temas ainda assim, e numa delas, pô, milhares de pessoas. Aquilo lá é um banho de energia, né? Aquilo lá é uma revitaliza a todos. E teve uma fala tua que me foi muito tocante, porque quando eu esperava um plano de negócios ou crescimentos ou situação atual do país, lançamentos, tudo aquilo, você surpreende a todos falando de amor. Não sei se você lembra disso. E foi muito bonito aquilo, foi assim, até porque foi um plot twist, né? Foi uma mudança da programação. Eu não tenho dúvida que tudo que se fez você construiu com muito amor, né? Então eu queria assim entender o papel do amor na tua vida, né? E o quanto isso ainda te revigora nos dias de hoje. Eu acredito que a gente é jogado no planeta assim, né? Você não pediu para estar aqui. Tá? Na hora em que você está aqui, além de consumir, né, oxigênio, né, que é rarefeito muitas vezes, o que, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é meu papel aqui, uma vez que eu não pedi para estar nesse mundo? Muito bem, eu posso ser um alface, ali, consumir oxigênio e pronto. Ou posso fazer algum tipo de uma diferença, até para deixar. Não, legado não é questão de legado, porque legado às vezes fica assim, no túmulo fica escrito uma frase bonita, o pessoal vai chorar no teu enterro, né? Mas qual a diferença que você vai fazer? E não na tua vida, mas na vida dos outros, né? Aí a coisa fica interessante. No momento em que eu posso fazer com que uma empresa como a nossa possa criar uma grande diferença na vida das pessoas. Estou falando isso desde o pessoal que trabalha comigo mais próximo, até o franqueado, a vendedora dele, o consumidor que está ali, né, usando um produto que a gente fez. Se você quiser dizer, pera um pouquinho, qual a energia que está transmitindo em todos esses canais aí que podem fazer a diferença? Então, se eu faço uma coisa com amor, esse amor ele acontece no produto que eu estou fazendo, na forma que eu estou me relacionando, na diferença que eu estou fazendo para a pessoa que trabalha comigo, a pessoa que vai usar um produto meu. Então, é uma forma de transmitir essa energia para frente dentro do mundo que pouco se fala em amor hoje. Tá? E uma coisa autêntica. Porque eu digo, pô, eu quero que minha vida tenha um sentido. Né? E esse sentido que se dê como um produto fisicamente, mas que seja, no fundo, aquilo que eu quero transmitir dentro daquilo que eu estou passando para frente. Então, aí eu vejo que o amor é uma energia vital que pode seguir tudo isso aí. E na hora que eu falo com amor, eu digo, puta, mas tá aí. É isso aí que eu quero passar. E quero passar para minha família, as pessoas que estão em volta de mim, e eu só vou conseguir isso se eu me amo também. Você não pode passar uma coisa que você não tem nem com você mesmo. E na hora que eu falo numa convenção sobre isso, é aquilo que é a essência daquilo que nós estamos fazendo. É a energia que está nos unindo aí, que é um business também, claro, mas acima do business é uma energia de transformação que nós estamos fazendo dentro da sociedade, dentro das famílias, enfim, em tudo aquilo que está nos cercando. E é uma essência, acho que é uma razão
pela qual vale a pena existir, né? Sem dúvida. Também acho que é o que nos move, né? Senão não tem, senão para quê, né? Não, Para quê? nada faz É melhor sentido sem virar isso. adubo rápido. Não, nada faz. Falando em sustentabilidade até. É. Falando em sustentabilidade, uma curiosidade, vai desvirtuar aqui nosso tema, mas a Fundação Boticário, o que te moveu a fazer isso? Não sei se você lembra, o Collor, naquela época, ele teve um ministro chamado José Lutzenberger. Sim, Não sei se você lembra. sim, E José Lutzenberger era um gaúcho meio louco assim, mas foi um personagem que realmente me chamou a atenção desde a época de faculdade para as questões ambientais, que pouco se falava naquela época no Brasil, até porque a gente olhava o verde para tudo que é lado e dizia isso aqui nunca vai terminar, claro, né? Mas na hora que se viajava para fora, isso já via começava a perceber os movimentos, principalmente na Europa, em relação às questões ambientais, me chamou a atenção de começar a dizer, puxa vida, dentro de tudo aquilo que eu trabalho, que eu estou fazendo, até onde que eu posso eventualmente colocar um pouco dentro da nossa empresa essa questão da mentalidade, do cuidado com o meio ambiente. Foi daí que eu procurei a melhor forma de introduzir isso aí, que foi através da fundação, que era uma forma não marqueteira disso, mas sim de fazer uma ação efetiva em relação à questão de preservação do meio ambiente, que foi a fazer a fundação. Isso aconteceu em 90, antes da Eco 92, 2 anos antes, em que o Brasil começou a falar nessa questão. Em 90 a gente começou a fazer a fundação de uma forma bastante séria, criando um conselho de super especialistas na época em relação a esse tema, e foi muito legal. E a fundação tem acontecido, é super reconhecida, e hoje a gente começa até a verificar como que a gente pode até, de uma forma até muitas vezes diferente, agir em relação a esses assuntos. Até onde muitas vezes é melhor focar em algumas coisas do que ter uma fundação que está agindo em várias coisas simultaneamente. E acho que existe um pensamento do foco hoje, que os assuntos são enormes e você precisa focar mais. Ou a gente cuida do meio ambiente ou os nossos netos não terão muito espaço para... isso com certeza. É. Na época que você está vendo a população aumentar assustadoramente, o planeta tem um limite, né? É questão de energia, né? Também, E a limite. própria IA e tudo isso. Todo limite. Miguel, empreender é correr riscos, mas ouvir o próprio silêncio talvez seja um risco maior. Você ouve o próprio silêncio? Olha, eu ouço, né? Porque depois de uma trajetória dessas aí, muitas vezes eu fico pensando, e agora? What's next? Como que eu vou conduzir meus próximos 70 anos que eu tenho pela frente? Como que isso vai acontecer? Qual o sentido que eu quero dar para a minha vida daqui para frente, né? E, naturalmente, empreender, né? Empreender de uma forma ampla, não apenas um negócio, o risco é muito legal. É aquilo do desconhecido que falamos anteriormente, é aquele sabor de muitas vezes você se jogar para algumas situações sem ter todas as pesquisas possíveis que você tem que ter hoje em dia, né? Hoje em dia, antes de qualquer coisa, você quer ouvir trocentas coisas, N pesquisas, informações que vêm de tudo que é lado, mas isso não tem graça, né? É aquele momento que diz, puta, eu não tenho as informações, né? Você chegar no teu espelho e falar com você mesmo, eu vou ou não vou? E vou arriscar. Porque no risco tem uma palavra grega que é tesão. Sim.
né? A tesão de você efetivamente sentir aquele sabor do desafio, né? Aquele de dizer, deu certo ou não deu. Sim. Que tem um sabor do não deu. Tem um sabor, claro. Amargo, É amargo, mas importante. importante, mas o não deu permite você chorar um dia Sim. e pronto. Pior é ficar chorando por aquilo que você deveria, poderia, virar aqueles velhos chatos que ficam lá sentados dizendo, puta, eu deveria ter feito isso, eu poderia, não sei o quê. Ou no meu tempo, né? Era assim. Que também é muito usual. Então, eu acho que é importante saber suportar o silêncio. E é difícil, porque muitas vezes você quer preencher rapidamente, né? Agora, você sentar num lugar, deitar e se entregar ao silêncio é maravilhoso. E as pessoas têm que aceitar isso de você. Sim, claro. É você E, com você. mas é difícil, né? Muitas vezes é esse negócio de... Não, tá muito quieto, tá não sei o quê, Paulo, tá não sei o quê, o que que você tem? Tô ótimo, né? Dá a impressão que você tem que estar funcionando o tempo todo, Paulo. Mas você permitir, né? Muito desempenho, né? Muita necessidade de desempenho. Mas uma coisa que eu trabalho já, sabe? Eu tinha muitas vezes a impressão que eu tinha que estar produzindo o tempo todo. Que eu era uma máquina de produzir, né? Até que uma vez eu até falei isso num trabalho psicanalítico que eu fiz, que eu falei para o meu analista na época, eu falei, nossa, às vezes eu tenho a impressão que tem um dragão correndo atrás de mim querendo me comer, Olha, né? E isso eu consegui hoje dizer, pô, eu não preciso produzir 100% do meu tempo. perfeito. Tempo é para tudo, né? Miguel, a gente está chegando ao fim. É uma honra sempre Imagina. conversar com você, seja com ou sem microfone, é um privilégio. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem vai nos ouvir. Bom, primeiramente, dizer que adorei esse momento nosso. Não faço isso frequentemente, né? Até porque eu acho que muitas vezes as conversas, né, elas ficam muito mais no campo da produção, né, daquilo, dos sucessos que você tem que contar e muitas vezes não permitem você ter essa entrega como nós tivemos aqui. Então, fico muito feliz. E aprender com você, né? Imagino. Você, não, imagina, muito, 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 né? E agradecer e dizer que eu acho que a gente tem que levar a vida de uma forma talvez mais leve, uma coisa que eu estou aprendendo, né? A ter tantas responsabilidades, saber que posso tirar um pouco assim do peso, né, das minhas costas e saber que o mundo vai continuar, né, e que não sou responsável por tudo. E ter a coragem de enfrentar a vida do dia a dia, e vamos em frente. Muito obrigado, Miguel. Imagina.